Fala pessoal, eu sou o Diogo Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e estou voltando aqui hoje para postar mais um vídeo que eu não gostaria de estar aqui postando sobre essa confusão entre Felipe Melo e Thiago Silva. A gente vai falar todos os detalhes que a gente conseguiu ver, quem foi o primeiro a dar a notícia, todas as apurações dos jornalistas que cobrem o Fluminense. A gente vai falar tudo nisso nos próximos minutos, mas eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Fluminense, se inscreve, dessa moral pra gente aí, compartilha esse vídeo com os amigos tricolores, os grupos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe, alcançar mais inscritos, porque essa é a nossa meta. Então dá essa moral pra gente aí. Como que começou essa história dessa confusão entre Felipe Melo e Thiago Silva? O primeiro a postar isso foi o Pitaco Tricolor, lá do Bruno Oliveira. Postou que teve uma confusão sim, né, entre Felipe Melo e o Thiago Silva no treino antes do jogo contra o Fortaleza, e isso poderia ter colaborado isso não, na verdade foi que isso colaborou para o Felipe Melo não ser relacionado para o jogo contra o Fortaleza, e inclusive do Felipe Melo não renovar o contrato com o Fluminense, o contrato dele que encerra no final desse ano. E o que eu pude ver? Eu vi alguns grupos falando sobre isso, algumas pessoas não sei se é verdade, não acredito e tal. Vi um vídeo no Instagram, né, um pouquinho antes da notícia estourar mesmo, falando, não, isso daí é fake news, o Fluminense desmentiu e tal. Só que eu já estava com a desconfiança, cara, eu acho que isso daí tem um fundo de verdade. Porque não faz sentido quem vê o Pitaco Tricolor, vê o Bruno Oliveira, inventar uma fake news, entendeu? Do nada vai pegar e vai inventar alguma coisa dessa. Provavelmente deveria ter alguma fonte, alguma informação que passou isso para ele e ele publicou isso. Então eu sabia que tinha acontecido alguma coisa ali realmente. Então por isso até que eu esperei um pouquinho para ver também, né, se havia mais alguma outra coisa que colaborasse para isso. E após assistir o jogo contra o Inter, Inter que passou o carro no Bragantino, a gente vai gravar um vídeo para ser amanhã de manhã falando sobre isso, né, Inter e Bragantino, Atlético Paranaense e Bahia. Começaram as apurações de jornalistas que trabalham ali, né, cobrindo o Fluminense, como é o caso do Vitor Lessa, do Gabriel Amaral, o próprio GE também publicou que realmente houve um problema entre Felipe Melo e Thiago Silva, ao contrário do que foi falado pelo... Não é que é ao contrário, né, porque ninguém conseguiu confirmar isso. Que na matéria do Pitaco fala que eles quase chegaram às vias de fato. Mas o Raiz Tricolor falou que foi uma discussão acalorada, mas teve até a turma do deixa disso, mas não chegaram a esse ponto. Mas a gente sabe, depois do decorrer do vídeo do Raiz Tricolor que eu fui vendo, dava para ver realmente que muitas das coisas que o Bruno Oliveira falou, o Pitaco Tricolor, né? É o Pitaco Tricolor, porque eu não sei, eu não vi o Bruno Oliveira falando isso, mas que é o dono do Pitaco Tricolor, Bruno Oliveira. Falou, realmente tem um sentido de tudo que ele postou. Então realmente houve um problema entre Thiago Silva e Felipe Melo. No momento que teve a confusão, ainda não sabia quem seriam os relacionados, e depois disso Felipe Melo não foi mais relacionado para a partida. Então isso tudo vai colaborando porque ele trouxe lá atrás. E o que é minha análise sobre os fatos? Um elenco pesado igual você tem que esse elenco do Fluminense, que tinha Marcelo, você tinha o Felipe Melo, você tinha o Thiago Silva, você tem o Paulo Henrique Ganso, você tem jogadores que são pesados, que tem um peso muito grande, tem uma influência muito grande, cara, ninguém quer ficar de fora. E quando o Felipe Melo perde a vaga no time, quando o Marcelo perde a vaga no time, a tendência é os nervos se acalorarem. E realmente o Fluminense tem que trabalhar para que isso não aconteça. O Mano Menezes tem que atuar para que isso não aconteça. Nas matérias, tanto do Raiz Tricolor quanto do próprio GE, do Vitor Lessa, fala que algumas atitudes internas do Felipe Melo vêm desagradando ao Mano Menezes e a diretoria do Fluminense. Só que não falou muito ao que é. Uma das coisas que dá a entender foi que ele veio publicamente pedir renovação de contrato. Então a gente vai vendo que as coisas não estão caminhando como deveria caminhar no Fluminense, pois vésperas de mais um jogo importante, tem outra treta dessa. Então isso tudo, eu lembro que a treta do Marcelo foi na beira do campo, a gente acabou perdendo 2 pontos naquele jogo, que hoje poderia nos colocar num cenário completamente diferente. Então dá pra ver que o time do Fluminense realmente esse ano de 2024 está sendo muito atípico, onde está acontecendo muitas coisas que normalmente não acontecem e não é para acontecer. A questão do Felipe Melo renovar o contrato, eu vejo com essa situação, e mais o que eles apuraram e falaram, até recomendo você vai lá também assistir esses vídeos, colaboram para o Felipe Melo não ter contrato renovado. Além de, tipo assim, o Felipe Melo, ele foi um cara, quando ele chegou no Fluminense em 2022, ele é um cara muito importante. O time do Fluminense, às vezes, faltava esse cara que tinha essa vibração, essa vontade, essa pegada. Ele contagiou muito o time do Fluminense ali, né? Ele foi muito importante tanto em 2022 para a conquista do Campeonato Brasileiro, como foi muito importante em 2023 para a conquista da Libertadores. Então ele foi um cara que ele entregou dentro de campo realmente, tecnicamente. Só que hoje, no momento, ele não tem mais condições físicas de conseguir jogar
com a camisa do Fluminense e é uma relação ali, né? Empregado e trabalhador. Não deu mais. Acabou o contrato, o cara não está rendendo mais. Segue a vida dele lá. Muito obrigado, Felipe Melo, por tudo que você representou para o time do Fluminense e tal. Ele é um dos líderes do elenco, assim, uma pessoa que tem uma personalidade forte sim, mas hoje tecnicamente, né, bola em campo ele não vai conseguir mais render para o Fluminense. Agora falando da questão do Thiago Silva, o Thiago Silva realmente é um jogador que tem mais um ano de contrato com o Fluminense, é um cara que ainda tem muito a agregar tecnicamente. Falaram que ele ficou muito incomodado com a situação, né, pessoas próximas dele, pelo que a gente pôde ver das matérias, que ele ficou muito incomodado com a situação do Felipe Melo. Eu até vejo que eles tinham até uma proximidade, demonstravam essa proximidade nos treinos, nos jogos e tal. Parece que o Thiago Silva respeitava também muito o Felipe Melo, até na questão de passar a abraçadeira quando o Felipe Melo entrava em campo e tal. Só que depois isso não foi acontecendo. Mas eu vejo sim essa confusão como um problema sério aí, né? Para o Fluminense conseguir administrar até o final da temporada, não deixar que isso realmente venha interferir no nosso rendimento nas partidas finais, porque todas as confusões aconteceram em momentos muito pontuais e importantes para a gente na temporada. Então tem que tratar isso de uma forma rápida para que isso não se alastre e acabe prejudicando o time. E vamos ver, né, como que vai ser agora o pronunciamento do Fluminense, porque o pronunciamento oficial foi que não teve a confusão, agora que os jornais já apuraram, conseguiram trazer realmente que apurou, o Bruno Oliveira que deu a primeira notícia, então isso tudo aí, quero ver como que o Fluminense vai tratar isso de forma, agora que todo mundo já sabe a verdade sobre os fatos, né? Então pessoal, esse é um vídeo que eu não queria trazer, mas tem que trazer, né? Um momento conturbado ali, mas é domingo à tarde e noite. A gente joga daqui a menos de 2 dias, há 2 dias, né, precisamente, contra o Criciúma. E essas coisas saindo aí, né? Mas queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilhe nos grupos tricolores, compartilhe com os amigos tricolores, ajude o Falando de Flu cada vez mais longe, alcançar mais inscritos, essa é a nossa meta aí. E amanhã pela manhã a gente vai sair um vídeo falando da rodada, tabela planejada, tudo isso. E se der, não prometo, mas se der, hoje à noite vai ter mais uma live aí e a gente vai tratar mais desses assuntos aí. Então, saudações tricolores e até a próxima.